Bem, minha joia, sejam muito bem-vindos ao canal Bora Comigo. Meu nome é Eric Viana e hoje a gente fala sobre a Espanha, mais precisamente sobre Barcelona. A cidade mais importante da Catalunha é um destino imperdível para quem vai visitar a Europa. No entanto, ela é ainda mais convidativa para quem é apaixonado por arquitetura. E o nome responsável por isso se chama Antoni Gaudí. Importante arquiteto e artista, Gaudí trabalhou entre o final do século XIX e o início do século XX. O seu estilo inconfundível marcou tanto a cidade que hoje existem tours focados apenas na visitação das suas obras. Entre todas as construções de Gaudí, 7 são consideradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Neste vídeo do Bora Comigo, você conhece cada uma delas. Mas antes de falar sobre as criaturas, precisamos falar um pouco sobre o criador. Antoni Gaudí nasceu na cidade de Riudoms em 1852 e tinha 3 grandes paixões: arquitetura, natureza e religião. E esse é um resumo que vai ser bem útil para a gente entender cada uma de suas obras. Gaudí é o principal expoente quando falamos sobre modernismo catalão, movimento que atingiu o seu ápice entre o final do século XIX e o início do século XX. O modernismo catalão visava renovar a arquitetura, mas sem romper com a tradição. No próprio estilo de Gaudí, ao longo dos anos, é possível perceber que o seu estilo foi seguindo assimilações e superações próprias. Entre as principais marcas de Gaudí estão o detalhismo e a ousadia, às vezes até muito antes do seu tempo. Sem mais delongas, agora conferimos as obras de Antoni Gaudí, um dos mais importantes arquitetos da história. A gente começa falando sobre a que está mais distante do centro de Barcelona, que é a Colônia Güell. Se acostume com esse nome, você vai ouvi-lo muito por aqui. A construção não está presente no município de Barcelona, mas sim nos seus arredores, na cidade de Santa Coloma de Cervelló. A colônia foi um experimento idealizado por Eusèbe Güell, um empresário do ramo têxtil que era muito próximo de Gaudí. No ano de 1890, o empresário transferiu uma fábrica que ele tinha em Barcelona para um terreno nessa cidade de Santa Coloma. O objetivo com essa mudança era construir uma pequena cidade para os operários da fábrica, evitando que os trabalhadores tivessem contato com a população de Barcelona, que estava em períodos de conflitos sociais e com fortes ideias revolucionárias. Além de Gaudí, a colônia contou com obras de outros conhecidos arquitetos, como Francesc Berenguer e Joan Rubió. Mas, sem dúvida, a mais imponente construção, assim como a mais famosa da região, ficou com Gaudí: a cripta da Colônia Güell. Originalmente, o projeto, que foi elaborado em 1898, seria da construção de uma igreja, que muito se aparenta com a Sagrada Família, aquela que a gente vai falar ainda mais tarde nesse vídeo. No entanto, a obra só começou em 1908. Em 1918, passados 10 anos do início da construção, e com a morte de Güell, a família resolveu abandonar o projeto. Com isso, apenas a cripta ficou finalizada. O passeio é excelente para fazer em um bate-volta de meio-dia e as obras estão disponíveis para visitação. É só ir lá comprar os ingressos. Seguimos para a Casa Batlló, mais um patrimônio mundial da humanidade. A construção foi encomendada por outro grande empresário do ramo têxtil, Josep Batlló. O terreno em que a casa foi construída já era habitado pelo empresário desde 1877, mas ainda não existia luz elétrica em Barcelona. Em 1903, já com a cidade iluminada, Batlló encomendou uma remodelação praticamente total para Gaudí. Na obra podemos ver uma das principais características de Gaudí, que é o trencadís, que são mosaicos feitos de vidros e cerâmicas quebradas. Outra marca do arquiteto que também está presente são seus muros ondulados e a sua brincadeira com as formas. Os balcões dos andares são decorados com ferros fundidos em formato de máscaras, por isso um outro apelido do local é Casa das Máscaras. Outro apelido é Casa dos Ossos, já que uma das interpretações da fachada da casa é de que representa São Jorge, padroeiro da Catalunha, atravessando o corpo do dragão. Os ossos, por sua vez, seriam dos que tentaram derrotar o dragão antes de Jorge e, obviamente, não conseguiram. Internamente, a casa não deixa para trás a fachada. As estruturas e a criatividade de Gaudí são de tirar o fôlego de qualquer um. A construção foi finalizada no ano de 1906 e você pode visitá-la em todos os dias do ano, entre 9 da manhã e 9 da noite. Mas não custa nada conferir se ela vai estar abrigando algum evento privado. Organizar a viagem é importante demais. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Primeira obra importante de Gaudí, a Casa Vicens, foi construída entre 1883 e 1888. O projeto foi solicitado por Manuel Vicens e Montaner em 1878. A construção teve início em 1883 e, indo de acordo com a disponibilidade financeira do dono, demorou 5 anos para ficar pronta. Nela nós podemos começar a perceber as inspirações de Gaudí, que são as arquiteturas orientais, e a mudéjar, que é um estilo arquitetônico usado pelos muçulmanos
que ficaram na Espanha após 1492. Os grandes expoentes da construção são os detalhes em azulejos e em pedra na fachada, assim como o trabalho em ferro fundido. Duas marcas que são mais do que registradas por Gaudí. A Casa Vicens está aberta para visitação desde o ano de 2017. A Casa Milà, também conhecido como La Pedrera, é uma das obras mais importantes de Antoni Gaudí, além de ser a última casa residencial construída por ele, já que passou os últimos anos de sua vida dedicado à Sagrada Família. A obra foi encomendada por Pere Milà, um jovem casado com uma rica viúva. A construção tinha o sonho de todo arquiteto: orçamento ilimitado. O objetivo era uma casa que deixasse Barcelona boquiaberta. A casa é uma grande escultura abstrata que não foi entendida pela população de Barcelona quando ela foi entregue, isso no ano de 1906. La Pedrera, que foi inclusive um nome dado de zoação, era motivo de chacota. Entre todos os apartamentos do edifício não existem dois iguais. As paredes podem ser realocadas, já que não tem função de sustentação estrutural. Outro ponto importante é a fachada, que conta com pedra calcária e com 33 balcões decorados com ferro forjado. La Pedrera hoje está aberta para visitação em todos os dias do ano, menos no Natal. Mas não faz mal a ninguém conferir o site e checar os preços e os horários. Por favor, não confundir Palau com Parque, já que o Güell é o mesmo. O Palau Güell foi construído pelo jovem Gaudí entre 1886 e 1888, quando ele ainda não tinha essas famas todas. O edifício foi construído no bairro de El Raval, que à época era antigo e sem glamour. Gaudí teve total liberdade orçamentária, e o resultado foi um dos primeiros prédios modernistas do mundo. O Palau foi palco de reuniões políticas, festas, eventos e muito mais, sendo seu salão central o ponto de destaque de toda a obra. A fachada, como já percebemos ser uma constante, é feita de pedra e com adornos de ferro. Do lado interno, vale a pena comentar a utilização de mármore e dos melhores materiais possíveis. Lembra que lá em cima eu falei para você sobre o trencadis? Pois é, aqui foi a sua primeira utilização. O Palau fica aberto entre terça e domingo e vale a pena demais conferir essa obra. Só não digo que é a obra mais importante dele, porque já já vocês vão saber qual é. Mas agora falamos do Parque Güell. Mais uma vez encomendado pelo já nosso praticamente amigo Eusébio Güell, o parque está localizado num terreno de 15 hectares no bairro de Grácia. Originalmente o projeto visava a construção de 40 casas, feitas sob medida para ricos que quisessem aproveitar belos dias em uma espécie de cidade-jardim. Das 40 casas, 2 foram construídas. Dessas 2, uma era que Gaudí morava. Hoje, inclusive, ela abriga a Casa Museu Gaudí. O projeto foi iniciado em 1900, mas foi abandonado em 1914. Nesse momento, além das 2 casas, algumas áreas comuns tinham sido finalizadas. Com a morte de Güell em 1918, eles venderam o terreno para a Prefeitura de Barcelona. A solução do município foi convertê-lo em um parque para uso da cidade. No parque, além do Museu de História de Barcelona, do Museu Gaudí e de algumas lojinhas com souvenirs, podemos ver a famosa Salamandra, um dos ícones da cidade. Um dos pontos mais legais de conhecer o Parque Güell, e isso eu falo na minha opinião, é conseguir visualizar a vista panorâmica da cidade de Barcelona. É de tirar o fôlego. Não é segredo que a visita é imperdível em Barcelona. O parque está aberto em todos os dias do ano, mas cada estação tem o seu horário de funcionamento. É só você ir lá procurar e garantir a sua visita. Me arrisco a dizer que é o cartão postal mais famoso não só de Barcelona, mas da Espanha inteira. É hora de falarmos da Sagrada Família. Gaudí assumiu a obra em 1883, que antes era de responsabilidade de Francisco de Paula del Villar. Ele ficou à frente da construção durante 43 anos, saindo somente com a sua morte em 1926. Em 1892, ele começa a trabalhar na fachada Natividade. Em 1911, elaborou o projeto da fachada Paixão. Em 1914, ele passou a focar 100% na construção da Sagrada Família. Foram 12 anos de disposição total. Tanta foi a entrega que ele morou no templo durante o final da sua vida. Quando falamos da fachada da Natividade, percebemos que ela é um encanto só. A fachada tem 3 portas: a da Caridade, em que vemos cenas do nascimento de Jesus, a da Esperança, em que aparece a fuga para o Egito e a matança dos santos inocentes, e a da Fé, com a apresentação de Jesus ao templo. A fachada da Natividade é coroada por 4 torres. Já a fachada da Paixão foi totalmente realizada após a morte de Gaudí. Ela representa os últimos dias de Jesus e podemos perceber o estilo de Josep Maria Subirach, que ficou responsável pela obra. Internamente, a Sagrada Família é algo fora de mundo. Toda a iluminação, os vitrais coloridos, o claustro, tudo foi fruto da criatividade e da mente fora da caixinha de Gaudí. É lá
que inclusive está o corpo do arquiteto mais famoso do modernismo catalão. Hoje, a Sagrada Família está aberta para visitação, mas é aquela conversa que a gente já teve. Sempre importante consultar os horários e a sua respectiva disponibilidade. E essas são as 7 obras de Gaudí consideradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Espero que você tenha curtido o vídeo e aprendido pelo menos 10 centavos sobre essas obras tão importantes para Barcelona e para a Catalunha. O conhecimento da arquitetura não é o forte, mas a gente estuda para contar um pouco melhor para vocês. Então agora é aquele nosso combinado de sempre. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no Bora Comigo e compartilhar com seus amigos para que eles possam conhecer um pouco mais sobre Barcelona, a Espanha e o modernismo catalão. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e nos vemos em um próximo rolê pelo mundo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, minha joia!